Se você está começando a investir, e quem já investe há algum tempo já passou por isso também, ao decidir entrar no mercado acionário, então você quebrou essa barreira, decidiu por começar, escolheu a empresa, chegou para começar a investir e se depara com 1, 2, 3 tipos de ações para a mesma companhia, final 3, final 4, final 11, às vezes até alguns outros tipos, e aí fica aquela dúvida, qual escolher? Esta é mais uma daquelas questões que o mercado financeiro parece querer complicar, mas o Saldo Zero está aqui para facilitar as coisas para você. Afinal, o que são esses números que complementam os códigos das ações? Existe um melhor do que o outro? O que eles significam? Bom, é sobre tudo isso que nós falaremos hoje. Ao final desse vídeo, você será capaz, mais do que entender o funcionamento desses números por detrás, mas também ter uma receita simples e fácil para ajudar você a escolher entre qual o melhor tipo de ação para uma determinada empresa. Se esse tema lhe interessa, como eu sei que vai lhe interessar, confia, vem comigo, fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Como sempre, fica o meu convite, se você não tiver inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram. Por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima. E o recado mais importante, como sempre, é a comunidade VIP do Saldo Zero, comunidade esta gratuita para você agregar mais conhecimento, receber mais conhecimento, compartilhar mais conhecimento. Pegue o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, faça parte, se cadastre, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores. Tenho certeza que vai agregar muito para sua vida financeira e vai agregar para a gente lá também, tá bom? Mas vamos lá, porque tempo é dinheiro. Sem entrar nos pormenores, a ideia aqui hoje é facilitar e não complicar, mas algumas coisas eu gostaria de compartilhar com você para você entender um pouco melhor sobre esse mercado, sobre esses números. O primeiro é que nós precisamos entender que o mercado acionário brasileiro, ele veio evoluindo com o passar dos anos. E uma dessas evoluções se dá pelo que nós chamamos de segmentos de mercado ou segmentos de listagem. Segmentos de mercado nada mais são do que pilares ou coleção de regras, coleção de normas, enfim, dentre as quais as empresas se enquadram. Quando elas decidem por abrir capital na bolsa, elas decidem por qual segmento de mercado elas participarão. E esses segmentos de mercado, por sua vez, eles vão impactar na maneira pela qual as empresas vão interagir com os investidores, da maneira como elas vão disponibilizar os seus resultados, de algumas características que ela precisa conceder a quem está investindo em suas ações. E os segmentos mais comuns de se ouvirem dizer, existem outros, mas são N1, N2, e o último que foi criado, que é o segmento do novo mercado. E com a evolução desses segmentos, dentro de cada um, também existem regras de quais tipos de ações cada empresa pode ofertar no mercado acionário. Para que você tenha como exemplo, as empresas participantes desse segmento novo mercado, elas só podem ofertar no mercado acionário ações do tipo 3, ou seja, aquelas finalizadas pelo número 3. Já outros segmentos, como por exemplo o N1 e o N2, as empresas podem ofertar outros tipos de ações. Além da 3, também podem ofertar as ações do tipo 4, do tipo 11 e às vezes até alguns outros tipos que a gente já vai comentar um pouco mais para frente. Mas o que são esses códigos, né? Assim como nós podemos ter diferentes segmentos de mercado, como eu já adiantei, algumas empresas, a depender daquele segmento ao qual ela esteja participando, pode oferecer mais de um tipo de ação. Esses códigos nada mais são do que uma maneira de limitar os direitos que são concedidos aos investidores. E é aí que entra uma nova terminologia, se para você ainda não é conhecida, agora será, que são as ações do tipo ON e as ações do tipo PN. Agora preste muita atenção, as ações ON são aquelas terminadas pelo numeral 3, ou seja, ITSA 3, BBAS 3. São ações que nós chamamos de ordinárias. Essas ações, elas concedem os mesmos direitos dos acionistas majoritários, dos acionistas controladores. De novo, ações do tipo 3 são aquelas que vão lhe dar o direito, os mesmos direitos dos donos da empresa.
e inclusive votos em assembleia. Sim, se você comprar ações do tipo 3, do tipo ON, você vai poder votar em assembleias. Obviamente, temos que entender que uma única ação não terá um efeito muito grande perto de milhares de ações dos grandes majoritários, mas você tem esse direito. E aí que muita gente, por esse fato isolado, tende a investir somente em ações do tipo 3. Mas eu, particularmente falando, eu tenho uma maneira menos excludente de investir e de escolher as minhas ações, e é uma maneira que eu quero compartilhar com você mais pra frente aqui no vídeo, por isso continue comigo. Mas do outro lado, aí nós temos as ações PNs ou preferenciais. São as ações finalizadas principalmente com o número 4, ITSA 4, CGRA 4 e assim por diante. E esse tipo de ação geralmente tende a ter preferência, por isso preferencial, ao recebimento de proventos, juros sobre capital próprio e dividendos. De novo, as ações PN tendem a dar preferência ao pagamento de proventos para os seus investidores, para os detentores desse tipo de ação. E o que isso quer dizer? Nós podemos entender isso como uma questão de compensação. Por elas não terem alguns direitos, se nós compararmos com as ações ON, como é o caso do voto em assembleia, por exemplo, é uma maneira da empresa beneficiar também esse tipo de investidor. Então, na teoria, o que tange a diferença entre as ações ON e as ações PN é isso, ações ON lhe darão os mesmos direitos dos controladores, dos donos, inclusive os votos em assembleia, e as ações PN não lhe darão esse direito, mas lhe darão preferência no pagamento de dividendos. Mas, na prática, quando nós estamos falando de dividendos, quando nós estamos falando de proventos, o que nós vemos é uma diferenciação muito pequena em seus pagamentos. Ambos os tipos de ações tendem a receber algo muito próximo, salvo algumas exceções. Mas na prática, a diferença é irrisória. Agora, além das ações ON, além das ações PN, nós temos ainda as ações Units. As Units são as mais simples dentre os seus pares, porque são aquelas terminadas com código 11, mas elas nada mais são do que uma cesta de ações. Novamente, são terminadas com o código 11 e são apenas uma cesta de ações. Cesta do quê? Empresas que decidam criar códigos de ações do tipo 11, do tipo Unit, elas decidem pela quantidade que dentro dessa cesta terá de ações ON, terá de ações PN. Ou seja, eu como empresa posso lançar uma ação Unit e falar, cada Unit tem dentro dela 2 ações PN, uma ação ON, 2 ações preferenciais, uma ação ordinária. Ou seja, o investidor, quando ele está comprando uma ação ON, ele está levando para casa uma única ação. Quando o investidor está comprando uma ação PN, ele está levando para casa uma única ação. Quando ele está comprando uma ação Unit, ele está levando para casa um balaio, uma cestinha composta de determinadas ações ON, determinadas ações PN, e leva para casa um pacote maior. Por este motivo que as ações Unit, essas ações finalizadas com código 11, também são mais caras, porque compõem mais ações dentro dela. E por fim, nós ainda poderíamos ter outros códigos de ações, como, por exemplo, código 5, código 6, algumas finalizadas com a letra A, outras com a letra B. Mas assim, quando você se deparar com código 5, 6, A ou B, elas nada mais são do que variações das ações preferenciais. Lembre-se, ações preferenciais são aquelas terminadas com código 4. Então, quando você encontrar com código 5, 6, A ou B, são simplesmente variações da preferencial. De todo modo, como eu já falei para você, eu estou aqui para facilitar a sua vida e não para complicar. E nesse caso, eu busquei apenas trazer um apanhado dessas letrinhas, um apanhado desses números, porque agora, na prática, eu quero te mostrar como você poderia selecionar dentre esses tipos de ações, como eu, Paulo Boniati, como eu, Saldo Zero, faço para escolher as minhas quando me deparo com uma empresa que tem mais de um código de ação. Mas vamos lá, em linhas gerais, para um investidor menor, que é a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso também, uma das maneiras mais simples de você discernir entre as ações 3, 4 ou 11 se dá principalmente por 2 variáveis, o tag along e a liquidez. O tag along, eu já falei bastante desse indicador em diversos outros vídeos, depois você pode se debruçar lá também, mas em suma,
O tag along é um percentual, é um indicador em percentual que nos diz o quanto de direito nós temos relativo aos mesmos direitos do controlador. Ficou confuso? Entenda que é o percentual de similaridade, o percentual que você terá de direitos, os mesmos direitos do dono da empresa. Para ficar mais claro, vamos supor que você tenha investido numa empresa qualquer e que uma de suas ações tem o tag along de 100% e você investiu nessa empresa nessa ação com tag along de 100%. E que essa empresa, em um determinado momento, o seu controlador, ou seja, o seu dono, decidiu vendê-la para outra pessoa, para outra companhia, etc. Enfim. E que essa venda, essa transação se deu ao preço de R$50 por ação. Ou seja, essa transação de venda, R$50 por ação. Como você tem posição nesta ação, que te dá um tag along de 100%, você também terá o direito de vender as suas ações para a mesma pessoa pelo mesmo preço que o controlador acabou de vender, ou seja, R$50 por ação. Se você tem 80% de tag along nessa sua ação, você terá o direito de vender por até 80%. E se você não tiver tag along, aí, meu querido, minha querida, você terá o direito de vender essa ação pelo quanto o mercado quiser pagar, ou seja, pelo humor do mercado. Aí você estará à deriva. E o segundo indicador é a liquidez. Liquidez nada mais é do que o volume de negociação, o volume de transação dessa ação, destas ações, num determinado período, a liquidez média, o quanto essa ação ela é negociada. E por que isso é importante? Vamos pensar o seguinte, você começou pequeno, então você começou pequeno, começou a investir, daqui a pouco você está lá com 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de reais investidos em uma determinada empresa. E vamos supor que, de repente, por algum motivo, você queira se desfazer daquela posição. E aí, ao tentar vender aquelas ações, você se depara com falta de liquidez, ou seja, menos gente querendo comprar as suas ações que você esteja querendo vender. E aí você pode ter um problema, talvez tenha que dividir essas suas vendas em alguns dias, sem considerar ainda que você pode causar um solavanco no mercado, ou seja, uma forte oscilação nas ações, no preço dessas ações. Além do mais, as ações mais líquidas de uma empresa geralmente são as mais importantes para o mercado. Então, não haveria motivos, salvo por alguma questão muito particular, de, ao se deparar com ações do tipo 3, 4 e 11, você preferir aquela com menos liquidez. No fim das contas, sabe o que você faz? Prefira ficar no mar antes da zona de arrebentação, beleza? Então, quando você decidir por investir em ações de uma determinada empresa e ao se deparar com os tipos 3, 4, 11 ou até outros que existam, a maneira mais simples de discernir é olhar primeiro o tag along, prefira aquelas que têm o maior tag along e depois a liquidez. E como eu não tenho dúvidas, que ficarão dúvidas sobre como saber quanto tem de tag along uma determinada ação, qual é a liquidez daquela determinada ação. Diversos sites, vou trazer aqui o exemplo do Status Invest, já trazem essa informação prontíssima pra gente, tá? Então vejamos aqui, eu tirei um print já, nós temos 3 ações da Taesa, então nós temos a TAE3, TAE4 e TAE11. O que a gente pode observar? O tag along das ações final 3, que são do tipo ON, ordinária, tá aqui, 100%. O tag along das ações final 4, ou seja, PN ou preferencial, também está aqui, tag along de 100%. Consequentemente, como quando nós estamos falando das ações tipo 11, que nada mais são do que um sexto, se eu tenho dentro desse sexto ações que eu tenho tag along na ON, tag along na PN, consequentemente, a minha unit também terá tag along. E aqui, mais uma informação importante, já nos diz quanto de cada ação nós temos dentro desse pacotinho, ou seja, cada unit da Taesa, nós temos uma ação ON e 2 ações PN, ou seja, 3 ações, consequentemente elas ficarão sempre 3 vezes mais caras do que uma ação unitária, certo? O que mais que a gente pode observar aqui? Liquidez média diária. Então nós temos liquidez da TAE3, liquidez da TAE4 e liquidez da TAE11. E olhando pela liquidez, eu lhe pergunto, qual delas é mais líquida? Qual delas nós teríamos mais facilidade de vender nossas ações? Vamos supor que um investidor tenha R$1 milhão investidos em Taesa. Será que ele conseguiria vender todas essas ações em um único dia, sendo que TAE3 tem uma liquidez média diária de apenas R$850 mil? Gente, isso aqui é uma liquidez bem baixa para o mercado acionário, tá? Vamos comparar com a TAE11, R$82 milhões negociados por dia, média,
diária. Então, neste caso, e detalhe, não estou recomendando, tá? Inclusive, eu não tenho ações da Taesa em carteira, é simplesmente um exemplo. Mas, se eu fosse investir em Taesa, dentre os 3 tipos de opções, por qual eu escolheria? Simples, pela TAE11. Por quê? Tem o tag along de 100% e é a ação mais líquida dentre os seus pares. Então, meu querido, minha querida, como nós vimos, apesar desse mar de números, mar de letras, mar de siglas, a questão entre você decidir por tipo 3, 4, 11 ou qualquer outra letrinha que apareça é muito mais simples do que o mercado tenta nos ensinar. Vou inclusive deixar um convite para você, lá no artigo do Céu do Zero, também está aqui na descrição do vídeo, tem um link para você acessar todos os segmentos de mercado da Bolsa de Valores e estudar um pouco mais o que difere um segmento pelo outro, inclusive o porquê eu prefiro ações de empresas que estão no novo mercado. Beleza? Gente, espero ter agregado mais um pouco de conhecimento. Como sempre, se você ficou no vídeo comigo até agora, considere curtir e compartilhar ele com pessoas queridas ao seu entorno. Por fim, sucesso e prosperidade sempre. Sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo. E tchau!